Um painel de cientistas coordenado pela Organização Mundial da Saúde anunciou que a variante Delta do coronavírus de 2019 se tornou dominante no mundo de longe e que novas variantes, como a peruana Lambda e a colombiana Mu, parecem incapazes de superar a Delta. No Brasil, a média de mortes voltou a apresentar tendência de alta, o que não acontecia desde junho. Talvez esta mutação, a variante Delta, seja responsável pelo aumento do contágio e das mortes no país. O Ministério da Saúde voltou a autorizar a vacinação de adolescentes depois de esclarecer que a morte de uma menina de 16 anos no estado de São Paulo não teve relação com a vacina. Nos Estados Unidos, a Agência Federal de Administração de Alimentos e Medicamentos, a FDA, um órgão regulador, aprovou a aplicação da dose de reforço a partir dos 65 anos e em pessoas com doenças que causem deficiência imunológica. Paralelamente à sessão anual da Assembleia Geral das Nações Unidas, os Estados Unidos realizaram nesta quarta-feira uma reunião de cúpula virtual para acabar com a pandemia e se preparar melhor para a próxima. O presidente Joe Biden prometeu doar mais 500 milhões de doses de vacinas, num total de 1 bilhão e 100 milhões de doses. A meta é vacinar 70% dos habitantes dos países de rendas média e baixa dentro de um ano, até setembro de 2022. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, o etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, voltou a criticar a desigualdade na distribuição de vacinas ao dizer que de 1 bilhão de doses prometidas para o consórcio COVAX, coordenado pelo OMS, menos de 15% foram recebidas. Para atingir a meta de vacinar ao menos 70% da população de todos os países do mundo até a metade de 2022, como quer a Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom estima que sejam necessários 2 bilhões de doses. O ditador chinês Xi Jinping anunciou no seu pronunciamento por videoconferência a distribuição de 2 bilhões de doses até o fim do ano. Se todas essas promessas forem cumpridas, especialmente da China e dos Estados Unidos, dá para imaginar que a pandemia possa estar sob controle até o fim do próximo ano. Muito antes disso, no Brasil, onde a vacinação está relativamente avançada para evitar novas pandemias, o mundo precisa de melhor governança, melhor financiamento, melhores sistemas de saúde e uma Organização Mundial da Saúde mais forte, com financiamento sustentável no centro da arquitetura do sistema de saúde global, declarou Tedros Adhanom. Ativistas antivacinas, adeptos de teorias conspiratórias e extremistas de direita se unem em protestos nas ruas de Melbourne, segunda maior cidade da Austrália, contra o confinamento e obrigatoriedade das vacinas. O Banco Central do Brasil elevou a taxa básica de juros pela quinta vez consecutiva de 5,25% para 6,25% ao ano e anunciou novo aumento de 1 ponto percentual em outubro. Analistas preveem que a taxa básica chegou a 8,5% até o fim do ano para combater a inflação, que ronda os 10% ao ano, e o aumento da taxa de juros vai desacelerar a recuperação da economia. O Comitê de Política Monetária vê riscos na desaceleração da Ásia por causa da crise da mega empresa Evergrande na China e da alta de juros entre os emergentes. Os juros são o preço do dinheiro, então fica mais caro para pessoas e empresas gastarem. Nos Estados Unidos, o Conselho da Reserva Federal, Fed, o Banco Central do país, vai reduzir a compra de títulos. Atualmente compra 120 bilhões de dólares, cerca de 635 bilhões de reais por mês, em títulos para aumentar a quantidade de dinheiro em circulação e assim estimular a economia. Vai reduzir gradualmente a compra de títulos até metade do ano que vem. Só depois disso vai voltar a aumentar os juros, com aumento no próximo ano. Para 2023 estão previstos 3 aumentos. A crise dos haitianos, tratados como animais, chicoteados, expulsos ao tentar entrar nos Estados Unidos, chama atenção para uma mudança do padrão migratório da América Latina, observa o jornal americano The Wall Street Journal, porta-voz do Centro Financeiro de Nova York. Durante décadas, a maioria dos imigrantes que tentavam entrar ilegalmente nos Estados Unidos era de homens mexicanos. Nos últimos anos, passaram a ser famílias inteiras da Guatemala, de Honduras e de El Salvador, o chamado Triângulo Norte da América Central, assolado pela corrupção e pelo crime organizado, pelas máfias do tráfico de drogas, muito mais poderosas que os governos locais.
Agora, com a pandemia, a América Latina teve o maior número relativo de mortes no mundo e a crise econômica provocou uma migração em massa de equatorianos, brasileiros, nicaragüenses, venezuelanos, haitianos e cubanos. De outubro de 2020 a agosto deste ano, 300 mil migrantes, cerca de 20% do total dos que tentaram entrar nos Estados Unidos, vieram de outros países e não do México, de Honduras, da Guatemala e de El Salvador. Há duas razões principais para isso: a força da recuperação da economia dos Estados Unidos diante da estagnação de vários países do continente, do latino-americano, e a expectativa de que o governo Biden seja mais tolerante e acabe com a linha dura de Donald Trump contra a imigração. As imagens da fronteira mostram que a situação não mudou. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, onde estão os últimos números da pandemia, no meu Twitter e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa, se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e tente manter uma distância mínima de 2 metros de outras pessoas quando tiver de sair à rua. Higienize sempre as mãos, não perca a oportunidade de tomar vacina e muito obrigado pela sua atenção.